Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida da Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, com relação aos dois santos que nós celebramos hoje, São Jerônimo Emiliano talvez seja menos conhecido entre nós. Preciso não confundir com o grande São Jerônimo da patrística, aquele que traduziu as Sagradas Escrituras do grego e do hebraico para o latim, dando origem à chamada Vulgata, que foi o texto usado na Igreja Católica durante séculos e séculos. E ainda hoje, a Vulgata, sobretudo aquela que foi revisada, a chamada Neo-Vulgata, é base para as traduções de todas as Bíblias. Esse São Jerônimo Emiliano é um outro Jerônimo, um italiano que se dedicou muito. Como nós vimos no comentário inicial, ele foi militar, conheceu então os horrores da guerra, mas depois ele se dedicou muito aos pobres. E uma questão muito interessante, ele trabalhava muito na conversão das prostitutas. Hoje existe uma pastoral de fronteira que eu acho muito importante, que a gente chama pastoral da mulher marginalizada. E por marginalizada, entenda-se prostituída. E a gente tem experiências muito bonitas por esse Brasil afora, de leigos e leigas, religiosos e padres, que se dedicam à evangelização justamente nessas áreas onde quase ninguém quer ir, a não ser aqueles que só querem aprontar, né? Mas quase ninguém quer ir como sinais do reino de Deus. São Jerônimo Emiliano foi um desses. Santa Josefina Baquita é mais conhecida entre nós, tanto que nós temos aqui na paróquia do Senhor Bom Jesus uma comunidade dedicada a Santa Baquita. Tendo sido escrava da região do Sudão, na África, depois ela conseguiu a sua libertação, foi conduzida para as Irmãs Canossianas e ali ela foi introduzida à fé, se tornou religiosa e depois se tornou um grande exemplo de dedicação no serviço do reino de Deus. Então, duas pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, mas ao mesmo tempo cuidando dos interesses do reino. Vejam o que acontece com Salomão, lá no Antigo Testamento. Um homem chamado por Deus, embora as suas origens sejam bastante delicadas, porque Salomão é filho de um adultério. Davi, ele se envolveu com a esposa de um general do seu exército, Urias, e com essa Bersabeia ele acabou tendo o Salomão, e inclusive esse amorico entre Davi e Bersabeia acabou gerando um homicídio, porque ele, para ficar com a Bersabeia, acabou matando ou mandando matar o seu general.
Salomão, e no entanto, Salomão foi considerado um dos homens mais sábios de toda a Sagrada Escritura. E existe, inclusive, no livro da Sabedoria, uma oração que eu costumo recomendar, inclusive no confessionário, quando as pessoas estão procurando discernimentos um pouco mais delicados, a oração de Salomão para pedir a sabedoria, porque ele reconhecia que ele era ainda muito jovem, fraco, inexperiente e tinha um povo numeroso para conduzir. E segundo o livro dos Reis, é Salomão quem constrói o grande templo de Jerusalém. O livro das Crônicas fala que Davi projetou o templo e Salomão executou. De qualquer maneira, a execução foi realmente de Salomão. Nós vimos na leitura de ontem como até a rainha de Sabá veio de longe para conhecer a sabedoria de Salomão. No entanto, Salomão também se prostituiu. Ele mesmo acabou se deixando levar pelas mulheres que ele foi arranjando ao longo da sua vida, estrangeiras, pagãs, e assim ele acabou cometendo o pecado da idolatria, construindo templos para divindades estrangeiras. E na Bíblia, como o matrimônio é um sinal da aliança entre Deus e seu povo, a idolatria é sempre chamada de prostituição. A prostituição do povo não é que o povo foi para zonas de prostituição, para cabarés, não é isso. A prostituição é algo interno do coração. A prostituição na Bíblia é servir a outros deuses que não o único Deus de Israel. E isso custou muito caro, não só a Salomão, custou muito caro a todo o povo, porque a decisão do rei, as decisões do rei, sempre repercutem sobre a vida do próprio povo. E de fato, o seu filho Roboão foi um desastre como político e acabou provocando a divisão do reino. As 12 tribos se separaram, ficando apenas 2 tribos com o reino do sul, o reino de Judá, e as outras 10 tribos simplesmente viriam a constituir o reino de Samaria, o reino do norte. Então vejam como que a decisão, sobretudo dos líderes do povo, podem ter repercussões muito boas, mas também muito danosas. O evangelho de hoje me faz pensar uma coisa. É engraçado como que algumas mulheres com perfis bem diferentes mudaram os planos de Jesus. A primeira todo mundo sabe, né? Nossa Senhora, nas bodas de Caná, apresenta um problema para Jesus e Jesus diz para ela: a minha hora ainda não chegou. E ela não quis saber, ela não insistiu, ela não contra-argumentou, ela simplesmente agiu e disse aos servidores: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus realiza ali o primeiro dos seus sinais, mesmo sem ter chegado a sua hora. Agora nós vemos uma outra mulher, uma pagã, uma pessoa fora do povo de Israel, da Fenícia, que ficava mais para o norte do Líbano, e da Síria, mais para o norte de Israel também, né? Claro. E nós sabemos que a missão de Jesus, salvo algumas poucas incursões, como é o caso de Gerasa, do outro lado do lago, agora aqui em Tiro, Sidom, em que ele sai do território da Galileia, sai do território do que nós chamamos a Terra Santa. E ali ele queria ficar escondido, mas não teve como, e vem uma pagã lhe fazer um pedido. E de novo não estava nos planos de Jesus começar a sua atuação em nível universal. Isso caberia ao Espírito Santo depois da Páscoa. Mas aquela mulher, graças à sua fé, demonstra a Jesus um tal carinho e uma tal obediência, que Jesus na mesma hora disse: olha, por causa dessa sua palavra, você pode voltar para casa, que o demônio já saiu da sua filha. Então, colocada à prova, aquela mulher superou em muito e fez, inclusive, Jesus mudar aquilo que ele tinha como planos. Então, meus queridos, a oração
confiante, humilde, de quem quer fazer a vontade de Deus, ela realmente move montanhas. É por essas e outras que Nossa Senhora é chamada por alguns de onipotência suplicante. Ela não é deusa, ela não é uma divindade, ela é uma intercessora, assim como os santos são nossos intercessores, e como nós somos chamados a sermos intercessores uns dos outros, orando pelas causas da igreja e orando por aquelas pessoas que nos pedem, Nossa Senhora é chamada a onipotência suplicante. Que aprendamos destas santas mulheres e outras tantas que, do seu jeito simples, foram capazes de fazer convergir de maneira mais apressada, de maneira mais urgente, o reino de Deus na história. Vamos, com esses pensamentos, apresentar ao nosso bom Deus as nossas preces.